nós estamos recebendo novamente a doutora Carolina Tavares, e ela é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Mauá, professora assistente da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Está tendo ainda um pouquinho de delay, mas acho que dá para levar. Dá para ir. Dá para continuar, tá dando para legal. Mas vamos tentar levar assim mesmo, acho que vai dar para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Nosso tema de hoje é sobre a chamada síndrome de burnout. Nós estamos trabalhando e vivendo num mundo muito complexo, muito estressante. Todas as atividades profissionais são muito estressantes e em meio a essa pandemia, o excesso de trabalho, a questão do trabalho remoto e outras atividades também nos está deixando ser extremamente estressados em relação ao trabalho. E em relação à questão do trabalho, doutora, a senhora que é especialista em trabalho, de direito do trabalho, como que essa síndrome pode interferir no trabalho das pessoas, das empresas, no desenvolvimento dessas pessoas, e em especial em relação à questão da dignidade humana das pessoas? Como que essa dignidade pode ser abaloada em relação à síndrome? Boa noite, doutor José Geraldo. Boa noite, Thales. Boa noite a todos que nos escutam. É um prazer estar de volta aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Bom, a síndrome de burnout ela não é muito conhecida ainda, né, da maioria das pessoas. O que é a burnout? Burnout é uma palavra de origem inglesa, né, que tem como significado queimar até a chama desvanecer, ou seja, é aquilo que se consome até a exaustão. Então, trazendo para o lado do trabalho, é aquele momento que o trabalhador chega num patamar que ele não consegue mais desenvolver suas atividades como ele sempre havia desenvolvido. Então, ele passa a ficar extremamente cansado, extremamente estressado, e às vezes tem como são características muito parecidas com uma síndrome do pânico, com um transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes, a síndrome de burnout ela é de difícil identificação. Os próprios profissionais da saúde, eles têm um pouco de dificuldade, né? E trazendo isso para o momento atual que nós estamos vivendo de pandemia, o excesso de trabalho, né, que muitas pessoas acabaram tendo com o home office, e também pela situação diferenciada aí, que pegou todo mundo de surpresa, que fez com que tudo fosse modificado, inclusive aí o ambiente de trabalho. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, preservar não só a saúde física, né, que hoje em dia a gente fala muito de Covid, do cuidado com a saúde, dos cuidados com as normas de higiene, para evitar a contaminação, para evitar a proliferação, o aumento da pandemia, mas a gente também não pode esquecer da saúde mental, né, que com certeza foi muito afetada por essa situação que a gente está vivendo. E como o doutor bem pontuou, a questão da dignidade da pessoa humana, né, assim, trazendo para quem não tem muito domínio da linguagem jurídica, ele é o nosso princípio, é a nossa princípio basilar, né, da nossa Constituição. Ele é fundamento do nosso Estado democrático de direito. O nosso país tem ele, né, previsto expressamente na Constituição Federal, logo no primeiro artigo, e ele garante ali as condições mínimas existenciais para cada ser humano, para cada indivíduo, entre elas saúde, educação e o trabalho. Então, trazendo isso para o ramo do direito do trabalho, tratar um trabalhador de forma digna significa olhar para ele não só como um objeto, como uma ferramenta, mas sim como um ser humano, que por mais que a gente diferencie aí o lado pessoal do lado profissional, nós somos sempre a mesma pessoa. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado aí nas nossas relações de trabalho. É uma coisa que nós aprendemos nessa pandemia, né, doutora? É que o principal capital de uma empresa são as pessoas, não é? O principal patrimônio de uma empresa são as pessoas. E são as pessoas que geram a riqueza do planeta. Então, pelo fato de ser decretado lockdown, por exemplo, nos países, aqui no Brasil e em alguns estados ou cidades, fez com que paralisasse as atividades econômicas em virtude do fato das pessoas não poderem trabalhar, não é?
E aí, quando a senhora fala a respeito da dignidade humana, é muito interessante isso, porque deveria realmente ser um princípio balizar do direito do trabalho, como qualquer outro direito, não é? A gente costuma brincar que, quando a gente quer apresentar um princípio qualquer, de cara já pensa, dignidade humana, não é? É o princípio primaz de toda abordagem jurídica. Mas, em relação a isso, qual que é, se a gente for fazer uma análise assim, da importância da proteção do trabalho do empregado, a importância da dignidade humana, qual que é a responsabilidade do empregador em relação à saúde laboral do empregado? Como que o empregador pode ser responsabilizado por essa saúde? Pelo surgimento dessa síndrome, por exemplo. E fala um pouquinho mais para a gente também quais são os sintomas dessa síndrome, o que ela pode acarretar, né? Como que ela pode atingir o rendimento de um trabalhador, que, por consequência, pode atingir o rendimento da empresa e, ainda mais, da atividade econômica do país. Como que a senhora vê isso? Com certeza. Bom, vamos por partes, né? Primeiramente, a gente tem que o meio ambiente do trabalho seguro, saudável, sadio, ele é um direito fundamental do trabalhador. Então, cabe ao empregador propiciar isso de todas as formas possíveis e inimagináveis. Então, assim, trazendo para a saúde física mesmo, né? Essa questão do Covid, ou trabalhadores que tenham exposição a algum tipo de risco, o empregador ele deve fornecer aí os seus equipamentos de proteção individual, zelar pelas normas de segurança, vistoriar principalmente se essas normas estão sendo cumpridas, porque não basta só orientar, né? Tem que fiscalizar para saber se tudo está andando dentro dos conformes. E no caso da saúde mental é interessante falar, porque assim, falar de saúde mental é um assunto recente, se a gente for pensar, né? Por mais que essas doenças existam há muitos anos, faz pouco tempo que a gente tem ouvido falar de terapias, né? Esse incentivo é algo que não existia até pouco tempo atrás. Pelo contrário, muitas pessoas tinham, às vezes, um transtorno de ansiedade, uma depressão, e acabavam ficando com vergonha de expor isso, né? Porque tinha ali todo um estigma, todo um preconceito. E isso no ambiente de trabalho também, porque muitas vezes o trabalhador ficava ali estafado, não conseguia render, acabava se afastando, e não sabia o que era, ou se sabia, não era bem visto, né? Acabava aí, às vezes, até sendo dispensado, sofrendo uma discriminação. E isso, graças a Deus, tem mudado, e ainda mais nesse período de pandemia, né? Então, assim, o que a gente nota muito, o que a gente aprendeu muito com a Covid é que, sim, como o doutor bem colocou, o trabalhador, ele é a peça fundamental, né, de todos os setores, de todos os tipos de empresa, e por isso, a saúde mental dele tem que estar sempre sendo preservada também, conjuntamente com as demais regras. Então, assim, trazer esse princípio da dignidade da pessoa humana para o ambiente de trabalho como um todo. E, às vezes, o empregador, ele tem dificuldade de entender como que ele pode fazer isso pelo seu colaborador. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muito incentivo, como eu disse, a terapias. Então, assim, existem profissionais qualificados, psicólogos, terapeutas, que eles atendem nas empresas, às vezes de forma mensal, de modo a conversar com aqueles colaboradores para saber como eles estão. Existem os setores de RH, que eles têm se tornado mais humanizados, e é muito importante que o RH não trate só de admissão, dispensa, documentação, mas que o RH também trate dessa questão de ver como que os colaboradores daquela empresa estão. E também é importante que as empresas adotem políticas. Hoje em dia, muito se fala de compliance, para quem não sabe, seria a adequação, né, da empresa àquelas normas. Então, adequar ali a minha empresa, eu, enquanto empregador, às normas trabalhistas, ver como que eu posso fazer para aquele empregado não ter nenhum tipo de problema, adotar programas, de repente canais. Hoje em dia a gente tem ferramentas de empresas especializadas em canais de denúncia, canais de comunicação, em que o trabalhador ele pode ali relatar um problema, relatar uma dificuldade, e aquilo sempre prezar por ter gestores que também saibam lidar, né, com seus subordinados. Então,
é muito importante que as empresas olhem para o trabalhador. A síndrome de burnout nada mais é do que, ela também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Então, assim, é aquele momento que o trabalhador ele não aguenta mais. Então, se eu tenho um vendedor que tinha uma meta de 2x, ele passa a fazer X, porque a gente simplesmente não consegue. Então, é uma coisa inexplicável, é um rendimento que cai, é aquela falta de vontade de trabalhar, aquele passa o dia, a pessoa fica ali olhando para frente do computador, não consegue render, o trabalhador não tem vontade de exercer aquela atividade, e às vezes não é que enjoou, que descobriu que não gosta, simplesmente chegou num nível de estresse muito alto. E isso decorre de vários fatores, né? Às vezes de uma jornada excessiva, de um ambiente de trabalho ruim, com pessoas que às vezes não conversam entre si, não tem esse olhar humanizado. Então, eu acho muito importante que as empresas passem a investir nisso, porque, assim, não é um gasto, né? É um investimento, na verdade. Então, que olhem para isso como um investimento, né? De ter aí um profissional que monte uma política de compliance, que contrate um psicólogo, que faça pesquisas com as suas equipes para saber como eles estão e procure realmente olhar para o colaborador de forma individualizada. Doutor? Eu acho que é interessante o trabalhador perceber alguns sintomas, né? Alguns gatilhos que possam levar a esse tipo de síndrome. Então, por exemplo, quando o trabalhador ele se vê numa tristeza muito profunda, uma depressão muito profunda, e isso começa a atingir até fora do ambiente de trabalho, não é? Por exemplo, insônia, lapso de memória, cansaço, dores de cabeça insistentes, né? Ou, por exemplo, assim, negatividade constante, essa característica de uma pessoa muito depressiva no ambiente de trabalho, né? E aí, se ela começar a perceber esse tipo de atitude dela mesma, é o momento dela buscar ajuda, né, doutora? Ela buscar ajuda do assistência médica da própria empresa, ou do seu médico particular, mas, de qualquer forma, é o momento dela repensar o seu trabalho no seu ambiente de trabalho, né? E ela não ter aqueles pensamentos que não tem nada a ver, como, por exemplo, será que eu estou preguiçosa? Será que é o que eu não gosto? Tá longe da minha vocação? E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, doutora, é em relação à questão do assédio moral. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o assédio moral e como que o assédio moral pode desencadear esse problema no trabalhador. Doutor, na verdade, o assédio moral é um dos principais pontos, né? Muitas pessoas que sofrem de burnout, elas relatam que teve início aí numa situação de assédio. Para explicar, o assédio, muitas vezes a pessoa tem um descontentamento no ambiente de trabalho e ela já acha que é assédio. E não, né? Para o direito do trabalho, o assédio ele se caracteriza por atitudes reiteradas, né? Então, de repente, um gestor que corrige, que chama a atenção de uma maneira grosseira todos os dias, que tudo ali vira motivo, então tem que ser uma piada, uma chacota, então tem que ser uma situação reiterada. É claro que, assim, levando para a Justiça do Trabalho, às vezes uma situação específica, a depender da gravidade, vai ser analisado caso a caso. Mas, em regra, o assédio tem que ser uma situação reiterada. E isso acaba, às vezes, gerando um trauma, né, no trabalhador. Ele acaba ficando com medo de trabalhar, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar. Será que se ele às vezes, está dando ali o melhor dele, se dedicando, fazendo aquela atividade com o maior zelo, cuidado, e com medo de repente, ser corrigido, né, de encontrarem um defeito, de criticarem o profissionalismo dele, e isso acaba desencadeando crises de ansiedade, fazendo com que o trabalhador venha a desenvolver a burnout, né? E assim, eu destaco que o assédio ele pode ocorrer até em tempos de trabalho remoto. Então, há quem diga que estou de home office, não posso sofrer assédio. Pode. Aqui eu trago como exemplo algo que tem sido muito discutido, né, pelos especialistas profissionais da área, que é a questão do WhatsApp, porque com o home office as comunicações acabaram se dando muito por WhatsApp, Skype, né, Slack, outros programas, outros meios de comunicação que podem virar uma ferramenta de assédio. Às vezes o gestor expor ali uma mensagem,
na frente de um grupo com outras tantas pessoas, uma mensagem que venha desabonar o empregado, às vezes fora do horário de expediente, vir a chamar, porque como tá tudo muito livre, né, assim, as jornadas se tornaram um pouco mais flexíveis, então, às vezes acontece de passou a jornada, o empregador lembra de algo e ao invés de deixar para o dia seguinte, já que eu tenho o grupo do WhatsApp, vou mandar. E isso acaba prejudicando, né, porque o trabalhador não se desconecta, não se desliga. Então, da mesma forma a questão do assédio, uma brincadeira que o empregado não consegue se desconectar. E ainda mais quando é num grupo de WhatsApp, por exemplo, né, que fica ali exposto para sempre. Então, basta a pessoa entrar ali que está ali a mensagem, então ela não vai esquecer mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu digo em tempos de pandemia, né, que é o nosso foco aqui, porque a gente tem tido esse tipo de situação, né, de brincadeiras em grupos, de exposições, de pessoas que ao invés de trabalhar menos porque está em casa, acaba trabalhando mais, porque fala, já estou aqui mesmo, né, o meu computador está aqui na sala, na cozinha, no meu quarto, vou ficar até tarde, vou adiantar. E aí, quando a pessoa chegou num nível de estresse que nem ela mesma poderia imaginar. Então, de fato, tem que tomar muito cuidado com essas questões do assédio, perceber ou procurar relatar para o superior hierárquico, seja lá quem for, mas ele vai me entender mal, ele vai me interpretar mal, não importa, relate, né? O empregado que se vê nessa situação, ele tem que relatar, para que a empresa também consiga fazer alguma coisa em prol dele, ou que pelo menos lá na frente ele consiga provar que ele informou a empresa do acontecimento. Eu tenho certeza, doutor, que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que estão passando por isso, né? Seja que as pessoas que estão trabalhando presencialmente, seja que as pessoas que estão trabalhando em home office. E eu tenho certeza absoluta que muitas vezes elas sabem que estão sofrendo assédio, elas sabem que isso está trazendo um certo transtorno, sofrimento para elas, mas elas não sabem como agir, né? Como a senhora me falou, elas têm medo de buscar o apoio da própria empresa. E isso pode até desencadear no futuro até uma ação judicial contra a empresa. A gente sabe muito bem que, na prática, dentro da Justiça do Trabalho, esse tipo de matéria é muito difícil ser provado, né? Porque, normalmente, o assédio, às vezes, ele acontece sem testemunhas. Às vezes acontece. Então, eu acho que seria interessante nós instruirmos um pouco os ouvintes a respeito de como que eles poderiam produzir provas, não é? Quais são as provas que poderiam ser produzidas, principalmente agora nesse momento que é muito home office, em que há muita troca de e-mails, de mensagens, não é? Telefone, mensagens por voz, por vídeo. Como que o trabalhador que se vê nessa situação e está se sentindo prejudicado pode produzir provas para uma futura ação? Não quer dizer que ele está com má fé e queira ajuizar uma ação, mas se preciso, para uma futura ação. Como que ele pode proteger seu direito por meio do ajuizamento de uma ação, mas para isso precisa da produção de provas? Como produzir essas provas? Doutor, como eu destaquei, eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que comunicar ao superior hierárquico. Se é uma empresa de grande porte, a maior parte delas hoje em dia, elas já dispõem de um canal de comunicação confidencial, no qual o trabalhador consegue ali fazer uma denúncia, fazer um relato, sem que seja exposto. Ou ainda que ele queira colocar o nome dele para que a empresa saiba que é ele que está passando por aquela situação, mas tem ali todo um setor que certamente vai saber lidar com essa situação, né? Pelo menos é o que a gente espera. No caso de pequenas, médias empresas que não dispõem deste recurso para o seu colaborador, o ideal é que ainda assim ele procure passar a situação para o superior, seja o superior direto do dono da empresa, enfim, ou para quem quer que seja, que ele registre que a empresa, de alguma forma, teve ciência, porque o que a gente vê muitas vezes como maior tese de defesa das empresas na Justiça do Trabalho é justamente isso. Mas ele nunca comunicou nada, ele nunca falou nada, a gente não ficou sabendo. Por mais que a gente saiba que a empresa ela responde, né, pelas atitudes dos seus prepostos, dos seus colaboradores, por mais que a gente saiba que a empresa ela responde pelo risco do negócio, mas é uma tese que ainda tem sido aceita em muitos tribunais. Então, assim, a empresa não tinha ciência, então tem que tomar cuidado sempre para procurar registrar isso.
Com relação às provas, hoje em dia no home office, que eu falei, WhatsApp, meios de comunicação, sempre procurar registrar e, assim, não apagar, né? Não apagar as mensagens. Não é porque eu printei ali uma conversa do WhatsApp que eu vou apagar, porque, de repente, meu celular pode até vir a ser utilizado num processo, vai do entendimento, né, de cada juiz, de cada magistrado. Então, procurar deixar sempre salvo. Se tiver testemunha, melhor ainda. Às vezes, presencialmente é muito difícil, porque grande parte dessas situações de assédio acontecem quando ninguém está vendo, principalmente quando a gente fala até de assédio sexual, né? Geralmente não é feito na presença de outras pessoas. Então, assim, o trabalhador sempre procurar se resguardar. Então, assim, tá passando, é chato, mas tá tolhindo a minha liberdade, eu não tô conseguindo ficar sozinho, eu tenho sempre que estar com alguém. É chato, mas está passando por uma situação de assédio, procura não andar sozinho, procura ter sempre um colega de trabalho, vai até um vestiário, até um refeitório. Esses locais geralmente têm câmeras, então, por mais que às vezes o áudio não fique salvo, mas a gente tem a imagem. Então, assim, procurar tomar alguns cuidados nesse sentido. Mas com relação ao assédio moral, ele está se sentindo desrespeitado? Procurar comunicar é o principal ponto. Comunicar para que a empresa ela tome aí as medidas. Tomar cuidado para não expor essa situação em redes sociais, que às vezes o trabalhador, tô com raiva, eu vou colocar tudo ali na rede social, né? Como uma forma de desabafo. Não, por quê? Porque aí, às vezes, pode reverter a situação, né? Contra ele. Porque a empresa vai falar, poxa, a gente tem um código de ética, você expôs, você... Então, assim, pode gerar até um dano moral para a empresa. Então, tomar muito cuidado, às vezes, de não agir no impulso, de não responder, de não brigar, de não partir para agressão física, de não procurar não pedir demissão, né? Porque às vezes o trabalhador está numa situação tão desgastante que ele quer que a tendência é que ele peça demissão, né? E depois, para conseguir reverter esse pedido de demissão, é muito difícil. Então, assim, a gente tem na justiça, a gente tem como previsão na CLT o que a gente chama de rescisão indireta, que seria a demissão por justa causa do trabalhador em face da empresa, né? O trabalhador está demitindo a empresa por justa causa, assim dizendo. Que é quando ele reúne que a empresa comete ali várias irregularidades, várias faltas graves, de modo a rescindir o contrato desse trabalhador como se ele estivesse pedindo uma demissão, só que ele vai receber todas as verbas rescisórias que ele teria direito em caso de dispensa. Inclusive, a situação de assédio pode ensejar rescisão indireta quando ficar comprovado. Então, assim, tomar cuidado realmente para não agir no impulso. E sempre, como eu venho destacando, relatar isso para a empresa. E a empresa, por sua vez, que tome providência, né? Porque não basta só ouvir e deixar ali o assediador, não ter uma política, como eu falei, que invista nisso, porque é realmente um investimento. Você está poupando lá na frente. Eu chamei atenção a respeito disso, porque, pelo que me parece, existem empresas que têm uma forma de gerenciar os recursos humanos de maneira muito estranha, né? Tem empresas que gostam de cultivar discórdia, gostam de cultivar o confronto. Eu já vi empresas assim na minha prática aqui no escritório, de empresas que gostam de cultivar o confronto entre as pessoas, entre os trabalhadores, e a partir daí ela observa quem deve seguir ou não deve seguir. E esses trabalhadores, quando são escolhidos a dedo para que não sigam como empregados, a empresa faz de tudo para que ele peça demissão. É impressionante isso, né? Ela esquece, por exemplo, que esse trabalhador ele pode contrair essa síndrome e pode adoecer de fato, e ele adoecendo, ele pode se afastar, por exemplo, do trabalho, né? Gera um prejuízo enorme para a empresa, isso tudo. E acaba que o trabalhador tem que ajuizar a ação de rescisão direta para tentar se livrar da empresa. Ele não consegue se livrar da empresa. É estranho isso, né? Não consegue se livrar da empresa porque a empresa não demite, porque força a demissão a pedido dele. É uma metodologia de trabalho muito estranha, mas acontece. Tem que mudar a visão, né, doutora? A gente está numa fase de mudar a visão. As empresas, elas precisam mudar a visão. Esse tipo de gestão já não cabe mais em 2021, num período pós-pandêmico, ainda pandêmico, na verdade, né? Mas não cabe mais. É questão de mudar mesmo a gestão. O que eu vejo, o que eu vi muito na prática, algumas empresas, elas estranharam muito essa questão do home office, né? Alguns gestores
aqueles mais conservadores que estavam acostumados a controlar ali seu empregado, ver o que o cara estava fazendo, ver aí se ele estava fazendo hora lá no banheiro, se estava demorando muito para tomar um cafezinho. E isso acabou, porque com o home office essas empresas perderam o controle, né? Por mais que algumas empresas ainda mantenham a questão do controle de ponto por aplicativo, sistemas, mas elas não sabem se na hora que o cara colocou lá que está almoçando, se ele realmente está almoçando. Ela não tem como controlar se ele está fazendo uma hora de almoço, se ele está vendo TV, se ele está lá lavando uma louça. Ele não tem. Então, assim, muitos gestores estranharam muito isso. Então, é o que eu falo sempre, de confiar no colaborador que você contrata. Então, aí a importância de fazer todo um trabalho com o setor de recursos humanos mesmo, para que esse cuidado venha desde a admissão, né, e se mantenha essa política de satisfação na empresa. Porque, assim, o empregado que ele está satisfeito, ele vai ter medo também de falhar com a empresa, né? Então, assim, criar sempre um bom ambiente, porque, consequentemente, o empregado ele vai render mais e vai gerar também menos problemas. Eu vejo que esses gestores que querem controlar, que não gostaram do home office, que, sabe, mas caiu o rendimento, as próprias pessoas elas estão tendendo a não querer mais esse tipo de vaga, né? Hoje em dia as pessoas elas estão privilegiando vagas híbridas, que seja parte home office, parte presencial, ou até mesmo home office. Então, assim, tem toda essa questão mesmo que tem que mudar a cabeça, não dá mais para privilegiar esse tipo de coisa, de contenda entre os empregados, competição, mesmo empresas que adotem políticas de metas, tomar cuidado para que essas metas não se tornem uma guerra, né, entre os colaboradores. Sempre ter eu acho que a palavra é sensibilidade. As empresas elas precisam ter sensibilidade com o trato ali com os seus colaboradores. Não dá mais para tratar de qualquer forma. Doutora também, só registrando as participações aqui, abraçando a todo mundo que está na sintonia pelo Facebook, é a doutora Isabela Gonçalves, que hoje está nos bastidores. Um abraço para a doutora Isabela Gonçalves. Até entrando um pouco dentro do contexto que vocês estão abordando, ela perguntou: empresários e colaboradores caminham juntos. Parece que ainda assim o empresário é visto como vilão. Por que isso será que acontece no Brasil? Bom, eu acho que é por conta dessa política mesmo, antiga, né, que a gente trouxe por muitos anos. Então, essa mudança, ela é recente. Então, faz pouco tempo que as empresas, elas buscam saber se o colaborador está satisfeito no seu ambiente de trabalho. Até pouco tempo, muitas empresas sequer perguntavam, davam feedback, né? Então, é recente. A adoção do compliance é um termo recente, né, que há pouquíssimos anos ninguém sabia o que era. Então, o empregador ele ainda é visto por conta desse tipo de coisa, desse histórico que ele traz. E assim, não é que acabou, ainda como o doutor José Geraldo bem colocou, ainda existem muitas empresas que precisam urgentemente mudar a forma de pensar. Não dá mais para agir dessa forma, não dá mais para gerar problema. E ela cria um problema para ela também, né? Porque ela cria um passivo trabalhista muito grande, ela tem que desembolsar muito dinheiro para cobrir esses processos, tem todo um desgaste na justiça, então tem coisas que a gente nem precisaria levar para a justiça, a gente poderia resolver de uma outra maneira. Então, é importante que as empresas, por sua vez, mudem sim a sua forma de pensar. É importante salientar que realmente existem muitas empresas, muitos empresários sérios, né? Muitas empresas que levam a sério, que respeitam as regras, as normas trabalhistas, né? As normas de boa convivência e até mesmo a moral. E, infelizmente, existe, né? Tanto como empregadores mal intencionados, como também empregados mal intencionados, né? Infelizmente existe. E a gente observa muito isso. Tem algumas ações trabalhistas, por exemplo, que a gente patrocina, que a gente vê claramente que as pessoas pretendem direitos que não existem, né? Que elas cavam direitos que não existem, ou se não mente para o advogado. Então, são questões assim que realmente eu acho que passa por uma questão cultural do Brasil. Acho que o Brasil ele está evoluindo bastante nos últimos anos. Infelizmente, essas crises que acontecem, seja sanitária, econômica, política, tudo isso interfere muito nessa evolução, né?
Países, por exemplo, que conseguiram essa evolução muito antes da gente, que tem lá suas relações trabalhistas muito bem fundamentadas, segmentadas, que inclusive com uma legislação trabalhista menos rígida que a nossa, né? Então a gente pode pegar exemplo dos Estados Unidos, países da Europa, o próprio Japão, que tem uma legislação muito menos rígida que a nossa, funciona muito melhor. Então, realmente passa, às vezes, pela questão cultural, tanto do empregado quanto do empregador. Ambas as partes precisam rever uma série de conceitos que precisam melhorar. Diante disso tudo, doutora, quais que poderiam ser medidas preventivas e medidas de cuidado para se evitar essa síndrome, para que o trabalhador não adoeça na sua atividade laboral? Doutora, eu acho que assim, o importante, né, no caso de quem tem, mesmo os empregados que estão dispensados de controle de jornada, né, a gente chama os cargos de confiança, um gerente, um diretor, mas todos, no geral, de um modo geral, tomar cuidado com a jornada de trabalho, saber ter o equilíbrio de procurar ali não ultrapassar muito as 8 horas diárias, 9, né, ainda que faça as horas extras, que sejam 2 no máximo, que isso não seja uma constante, que a empresa, tanto a empresa como o empregado, eles precisam repensar se eu estou tendo que trabalhar demais, então tem alguma coisa errada, eu não estou rendendo tanto, está faltando gente para ajudar, o que está acontecendo? Então, tomar cuidado com a jornada. Não é porque está trabalhando de casa que eu vou elastecer a minha jornada de forma desenfreada, já estou aqui, vou aproveitar. Não. Prezar realmente pelo horário do descanso. E a empresa também incentivar. Chegou o intervalo para refeição, para descanso, incentivar que o empregado, de fato, vá fazer sua refeição e descanse, né? A empresa observa, está fazendo muita hora extra, o que está acontecendo? Não é questão de, a empresa está fazendo isso porque não quer pagar a hora extra. Não, mas porque também está preservando a saúde mental do seu trabalhador e a saúde física. Né? Adotar políticas, como eu disse, de compliance, de adequar-se às regras de modo geral, formular aí um código de ética interno com regras também que evitem o assédio, né? Os códigos de ética de grandes empresas, eles têm como premissa, o principal capítulo ali sempre é falando do assédio, do respeito, da cordialidade, destacar isso. Criar canais, mesmo os microempregadores, canais em que as pessoas possam relatar ali suas dificuldades, ter, de repente, um profissional uma vez por mês, é pesado uma vez por mês, mas a cada 2, 3 meses, um psicólogo que vá conversar com os seus colaboradores, respeitar ali direitos básicos, né, que eu nem precisaria citar, mas que infelizmente ainda são desrespeitados, como férias, pagamento de salários, essas coisas, né, que geram o bem-estar do empregado. E assim, claro, a empresa podendo oferecer algum tipo de benefício, hoje em dia a gente tem inúmeros benefícios que incentivam a prática de esportes, né, de lazer, se a empresa pudesse filiar algo nesse sentido para oferecer para o colaborador uma alternativa para que ele se sinta melhor. E é claro, de resto, com relação à saúde física, preservar ali o bom ambiente de trabalho, evitar acidente, fornecer equipamento de proteção individual, condições dignas, isso eu entendo, parte da premissa que todos saibam, mas é sempre bom ressaltar que é o básico. Então, sempre bom tomar cuidado com tudo isso. Como eu disse, o colaborador satisfeito, ele vai render mais, então vai gerar menos problemas para o empregador, né? Inclusive nesse ambiente de home office, por exemplo, oferecer qualidade nos equipamentos, por exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Ultimamente, nós estamos passando assim, um aperto danado com as audiências virtuais, porque simplesmente existe uma série de problemas técnicos, né? Da mesma forma que nós estamos tendo problemas técnicos na nossa live aqui, também tem nas audiências. E aí os advogados ficam extremamente estressados, o juiz fica estressado, acaba que a prestação do serviço judicional ele fica prejudicado, né? Eu já tive caso, por exemplo, de uma das partes não conseguirem conectar a reunião e perder a audiência e, consequentemente, perder a ação. Olha que coisa absurda. Essa questão, essa exigência de participar dessas audiências, por exemplo,
não é uma escolha nossa. Nós não escolhemos fazer isso, né? E eu acredito que isso, transportando isso para o ambiente de trabalho das pessoas, esse estresse pela tecnologia, e principalmente no Brasil, que nós temos um sistema de telecomunicações horrível, né? Horrível mesmo, então assim, nada funciona direito. Isso causa um estresse danado para as pessoas que podem desenvolver esse sofrimento mental mesmo dos trabalhadores, né? Então, a empresa investindo nesses equipamentos, investindo na qualidade do trabalho, na qualidade do trabalho do empregado, na condição de saúde dele, com medidas preventivas para se evitar esses problemas, ela, no futuro, ela vai ter um rendimento muito maior, uma produção muito maior e, consequentemente, aquilo que ela busca, que é o lucro maior, não é? Então, assim, são questões que realmente o trabalhador precisa repensar suas práticas também e a empresa precisa repensar suas práticas também. Então, assim, eu acho que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, muitas pessoas estão pensando como mudar essas práticas e talvez muitas delas nem sabiam que estão passando por esse problema ou que esse problema tem alguma solução, né? Então, esse desânimo, tristeza, falta de vontade de trabalhar, essa depressão que as pessoas sentem ao trabalhar, pode ser um gatilho dessa doença, dessa síndrome, né? E que merece uma atenção, merece um acompanhamento, não só por parte do trabalhador, mas pela empresa também, ela ficar mais atenta aos seus trabalhadores, não é, doutora? Com certeza. Cuidar, né? Porque a síndrome de burnout, ela é uma doença do trabalho, né? Ela pode gerar um afastamento aí pelo INSS, por auxílio B91, né? Que seria o auxílio doença acidentário, sim, reconhecida, porque ela é uma doença do trabalho, de fato. Às vezes, ainda que o INSS não reconheça, mas numa eventual ação trabalhista, perante uma perícia do juiz do trabalho, né? Do médico nomeado pelo juiz do trabalho, pode também ser reconhecida, e o empregador ele pode ter que arcar com uma indenização por danos morais, materiais, reintegrar, de repente, esse empregado que foi dispensado, ou sendo inviável a reintegração, porque às vezes a pessoa ela não vai conseguir voltar à mesma atividade, né? Se a atividade foi a causa, mas gerar uma indenização substitutiva a esse período de reintegração. Provisória, né? Exatamente. Então, assim, tomar sempre muito cuidado, né? O trabalhador apresentou algum tipo de queixa, tá notando que aquele trabalhador que, de repente, rendia muito, ele tá um pouco mais apático, um pouco mais quieto, procurar saber, sim, o que está acontecendo nesse período de home office, fornecer, sim, os equipamentos necessários, né? Eu vi empresas que chegaram a mandar até a própria cadeira que o trabalhador usava lá no escritório, a empresa mandou para casa dele, para que ele se sentisse mais acolhido. Então, são medidas simples, né, que a empresa ela pode adotar e deixar aquele trabalhador mais motivado, mais feliz, mais contente, que ele se enxergue como parte da empresa, né, de que ele se sinta realmente acolhido ali, que a empresa realmente valorize esse colaborador. E é claro, também não sendo possível, né? A gente não está falando só de grandes. Parece que tivemos uma breve queda. Vamos tentar restabelecer o contato novamente com o Dr. José Geraldo de Moraes e também com a doutora Carolina Tavares. Para vocês que estão acompanhando a nossa programação pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube, convidamos vocês a acompanharem as nossas redes sociais, se inscrevam em nosso canal e também sigam as nossas redes sociais. Para você que está com alguma dúvida, deseja participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 994887601. E para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo fora das Minas Gerais, o nosso DDD é o 31 994887601. Estamos recebendo via videoconferência a doutora Carolina Tavares para falar sobre a síndrome de burnout e também a saúde mental do trabalhador em tempos de pandemia. Já estamos novamente com os nossos queridos convidados e apresentadores também já posicionados. Tudo certo? Volto a bola então para você, doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Peço desculpa novamente. Acho que caiu, né, a ligação. Mas é só para a gente terminar a nossa conversa, né, doutor? Estamos caminhando para o final da conversa. Gostaria que a senhora deixasse aqui
um comunicado, uma palavra para os trabalhadores e empregadores a respeito dessa síndrome, de forma bem sintética, falasse um pouquinho do seu trabalho, seus contatos, como que as pessoas podem entrar em contato com você, com o seu escritório. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, vou finalizar com o que eu estava falando, né, de que os empregadores, por sua vez, propiciem boas condições para os seus colaboradores, e os colaboradores, por sua vez, também comuniquem os seus empregadores sempre que alguma coisa não estiver do seu agrado. E se está passando por alguma situação dessa, né, ansioso, se sentindo desmotivado, que procure, que busque, sim, auxílio psicológico. Não é vergonha, não é doença, é uma doença, mas não é vergonha, não tem que ter medo de tratar, tem que levar, as empresas, elas estão mais preparadas para lidar com isso, então levar a conhecimento, né, buscar auxílio, é a melhor forma, tem que dar o primeiro passo, então buscar ajuda é primordial nessa situação, não perder a cabeça, procurar manter-se calmo e que vai dar tudo certo sempre. Tudo tem solução, né, não existe problema que não tenha solução. E com relação ao meu contato, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, esse ano eu fiz uma página profissional lá no Instagram. Quem puder me seguir, carolinatavares.adv. Lá eu sempre posto alguns conteúdos de fácil compreensão, algumas dúvidas que as pessoas me mandam, pode mandar sugestão, pode mandar pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder. Lá também tem meus contatos, precisando, não só na área trabalhista, né? Tenho colegas sócios que atuam nas outras áreas também, então a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los. É a doutora Carolina Tavares, que é advogada, né, doutora? Especialista em Direito do Trabalho e processual do trabalho pela Escola Paulista de Direito. Inclusive, a senhora está falando de qual cidade? De Santo André, doutor. Santo André. Há muitos quilômetros de distância, a VT Paulista. É membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Mauá e professora assistente na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, que bacana, aí no APC Paulista. Muito obrigado pela sua presença novamente aqui, foi um prazer enorme recebê-la, pelos seus esclarecimentos, pelo seu conhecimento, né? Pela sua paciência pelos nossos problemas técnicos também. Imagina, que isso, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, contem comigo sempre que necessário, eu podendo ajudar, estarei aqui. Com certeza nós vamos chamar novamente, tá, doutora? Muito obrigado a todos, uma ótima noite, Thales, tudo de bom para vocês. Tchau, gente, boa noite, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Obrigado, doutora Carolina Tavares. Encerramos, então, mais uma edição do programa Direito em Foco. Na próxima semana, às 18 horas, teremos mais uma edição ao vivo para você. Rádio 3VL e você, na mesma sintonia.